tarde a todos, esse é o nosso primeiro podcast da disciplina de leitura e produção de texto. Eu resolvi gravar esse podcast porque eu vi que uma dúvida recorrente tem aparecido, que é a distinção dos agrupamentos de texto como tipo de texto, tipo textual, sequências textuais e gêneros textuais. Então, eu resolvi fazer uma imagem mostrando uma hierarquia desses agrupamentos para tentar explicar para vocês como eles se distinguem. Mas me deixe dizer que a gente vai discutir isso melhor no nosso encontro síncrono. Esse é um podcast Missão Impossível, apenas para tentar dirimir algumas dúvidas assim rapidamente. Então, o primeiro grupo textual que vocês veem na imagem que eu desenhei é o TT, é o tipo textual. Qual é a característica do tipo textual? Esse é um agrupamento amplo e nesse agrupamento os textos compartilham de um traço em comum. Este traço pode ser de qualquer tipo. Por exemplo, pode ser o meio de veiculação. Então, eu poderia dizer que todos os textos que são veiculados pelo som, eles compartilham do traço de veiculação fônica. Aí seriam chamados dos textos orais. É o tipo textual, textos orais. Se eu considerar que existe um grupo de textos que compartilham de um traço que é a veiculação escrita, então eu diria que existe aí um tipo textual que é o dos textos escritos. Mas eu posso ter outros tipos textuais, outros agrupamentos a partir de um traço em comum. Por exemplo, esse traço comum pode ser a esfera do discurso, a esfera de atividade. Então, eu poderia dizer que todos os textos que são produzidos na esfera jornalística são os textos jornalísticos, seria o tipo textual, texto jornalístico. Outra possibilidade, levar em conta a função da linguagem. Por exemplo, se eu dissesse que há um grupo de textos que compartilha o traço de função referencial, esse agrupamento vai ser o tipo textual, textos informativos. E eu posso tomar como traço também o desenvolvimento temático, isso vai estar ligado às sequências textuais. Então, o desenvolvimento temático é o tipo de desenvolvimento do tema no texto. Os textos que compartilham, por exemplo, de um tipo de desenvolvimento temático descritivo, eles vão formar um agrupamento tipo textual, textos descritivos. Então, as sequências textuais estão relacionadas ao tipo textual porque eu posso fazer um agrupamento de textos descritivos, narrativos, explicativos, argumentativos, injuntivos, correto? Certo? Então, quando eu fizer esse agrupamento, eu estou pensando apenas no desenvolvimento temático. Então, as sequências textuais, elas são um tipo de tipo textual. Porém, os tipos textuais não estão restritos ao desenvolvimento temático. Eu posso ter outros tipos textuais, como nos exemplos que eu dei aí para vocês, que pode ser o meio de veiculação, pode ser a esfera de atividade, pode ser a função da linguagem, tudo bem? Então, o tipo textual, ele é um agrupamento amplo. Ele não diz respeito só ao compartilhamento do tipo de desenvolvimento temático. Já as sequências textuais, elas dizem respeito especificamente ao tipo de desenvolvimento temático. E é por isso que a gente tem esses 5 agrupamentos: a sequência descritiva, a narrativa, explicativa, argumentativa e a injuntiva. Em alguns modelos teóricos, ainda se leva em conta a sequência dialogal. Então, as sequências textuais dizem respeito unicamente ao desenvolvimento temático, ao passo que o tipo textual não. Aí tem as classes de gêneros. As classes de gêneros são agrupamentos menores que os tipos textuais e que as sequências textuais. Porém, eles são mais amplos que os gêneros textuais. Então, um exemplo de classe de gênero é a classe carta. A classe carta, ela engloba vários tipos de carta. Ela engloba a carta de reclamação, a carta pessoal, a carta administrativa e assim por diante. Já o gênero textual, como nós vimos na aula, é um agrupamento em que, na perspectiva bakhtiniana,
Os textos pertencentes a esse agrupamento compartilham de um conteúdo temático, um estilo e uma estrutura composicional. Quer dizer, esse conteúdo temático diz respeito a um domínio de sentido. Esses textos estão ligados por um tema mais amplo em comum, que não é especificamente o assunto daquele texto. O estilo também diz respeito às escolhas das formas linguísticas, as formas lexicais, as construções sintáticas, e a estrutura composicional, a organização do discurso. Então, nós temos aqui como exemplo a carta pessoal. A carta pessoal, ela tem como conteúdo temático, é o tema do cotidiano. Como estilo, ela tem um estilo informal, e a estrutura composicional é dividida em geral em data, né, local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Aí nós chegamos ainda a um grupo menor que o do gênero textual, que é a variante de gênero textual. Muito bem, carta pessoal, ela como gênero textual, ela engloba algumas variantes. Por exemplo, a carta entre mãe e filha é diferente de uma carta entre amigos e é diferente de uma carta entre marido e mulher. Contudo, essas variantes são todas cartas pessoais. E aí, no nível menos abstrato, mais concreto, vocês têm o exemplar de texto, aquele texto produzido num tempo e no espaço únicos, certo? Então, esse é o nível mais concreto dessa hierarquia. Nós vamos discutir no nosso próximo encontro essas e outras questões, mas eu espero que, por hora, essa explicação tenha ajudado vocês. Até mais, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.